E você sabe, tem vinheta, tem informação aqui no canal Som da Repórter, pessoal, voltando pra gente atualizar tudo sobre o Internacional, que ontem garantiu a sua classificação como primeiro lugar geral, vai enfrentar o Caxias, as datas já definidas também pela Federação Gaúcha de Futebol, e a gente, claro, vai atualizar tudo, porque tem mais polêmica envolvendo o Campeonato Gaúcho. Antes disso, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixa também o like aqui embaixo nesse vídeo para também apoiar o nosso trabalho aqui. A gente está todo dia atualizando o Inter, trazendo informações, também opinião e conteúdos diferentes aí para vocês. Bom, pessoal, quero começar, claro, falando do Campeonato Gaúcho, das datas que estão definidas. O Inter entra em campo nos dois próximos sábados contra a equipe do Caxias. O primeiro jogo é em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, então no próximo sábado, e no outro sábado a decisão aqui no Estádio Beira-Rio. Então o Inter ganha aí uma folga maior entre os jogos, né? Durante essas próximas semanas a Copa do Brasil vai começar para vários clubes do Brasil, o Inter não começa nessa fase, então ganha uma vantagem pelo menos de descanso em relação aos seus adversários. O Grêmio, por exemplo, joga agora no meio de semana lá em Roraima, então vai ter uma viagem muito longa, muito desgastante, e o Inter vai passar aqui a semana descansando e treinando em Porto Alegre. Por isso aumenta a cobrança também em cima do Internacional. Mas sobre o Campeonato Gaúcho ainda, pessoal, o presidente da federação, Luciano Oxman, ele deu uma entrevista ainda ontem à noite na Rádio Grenal. Rádio Grenal que está há 24 horas, né, falando de futebol, teve a oportunidade, e fez muito bem, de colocar o presidente para falar sobre a situação do Campeonato Gaúcho. E o presidente falou sobre a questão da arbitragem, que é o tema mais polêmico até aqui do campeonato. Muito se tem falado, né? O D'Alessandro falou no meio da semana lá em Juí, agora o Guto Peixoto, dirigente do Grêmio, também respondeu após a partida de ontem contra o Ipiranga. Tá uma guerra de narrativas, o Grêmio dizendo que o Inter está condicionando a arbitragem e o Inter falando que o Grêmio esteve condicionando a arbitragem ainda lá no início do campeonato, o que não deixa de ser uma leitura dos dois lados. Claro que tem clubismo colocado, tem interesses próprios nas declarações, mas aqui eu tenho que fazer o ato jornalístico de colocar a verdade. Quem começou as declarações em termos de descredibilizar a arbitragem, o campeonato, foi o lado do Grêmio, principalmente no início do campeonato, quando o Inter teve ali alguns pênaltis marcados a seu favor, e pênaltis bem marcados, diga-se de passagem, alguns dirigentes do Grêmio já começaram a criar essa narrativa. O Inter foi lá, respondeu, até acho que passou do ponto na declaração com o D'Alessandro, e agora o Grêmio volta a responder. Então, o Grêmio começou esse discurso, o Inter embarcou nele, e agora essa guerra de narrativas está colocada. E o presidente da federação, pessoal, nesta entrevista que concedeu à Rádio Grenal, ele disse o seguinte, que ele já pode adiantar que a arbitragem da fase final do Campeonato Gaúcho não será de fora do estado do Rio Grande do Sul. E esse foi um tema colocado tanto pelo Guto Peixoto, e o D'Alessandro também falou sobre isso na sua entrevista. Até o D'Alessandro negou que o Inter havia feito esse pedido à federação para que a arbitragem fosse de fora do estado. O Grêmio ontem colocou esse ponto também na entrevista, e o presidente hoje ele deixou muito claro que não existe essa possibilidade, disse que seria até um desrespeito com a arbitragem gaúcha e com a história da arbitragem gaúcha. Eu concordo com o presidente, é um desrespeito sim a arbitragem gaúcha, mas é um desrespeito que a arbitragem gaúcha merece atualmente, porque são péssimas as arbitragens do Campeonato Gaúcho. E aqui eu não vou entrar em polêmica, pessoal, de o Inter está sendo prejudicado, o Grêmio está sendo prejudicado. Sinceramente, acho que esse discurso ele não agrega em nada para o Campeonato Gaúcho. Eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade de debater de forma séria a questão da arbitragem e não cair nesse lado de discussão, de clubismo, de colocar que o Grêmio está sendo favorecido porque o presidente Luciano Oxman é gremista, ou porque o Inter está sendo favorecido porque o Grêmio pode ganhar o octacampeonato. Acho que não é por aí. A arbitragem do Campeonato Gaúcho é ruim, é péssima. Os árbitros são mal instruídos, são mal treinados.
o VAR está mais atrapalhando as decisões de campo do que ajudando, o VAR completamente perdido, chamando em lances que não deveria chamar, induzindo o árbitro também a tomar decisões erradas. Então acho que a discussão ela passa por aí, pelo péssimo nível da arbitragem do Campeonato Gaúcho. E sim, acho que árbitros de fora deveriam ser convocados diante a incapacidade já demonstrada pelos principais árbitros, inclusive, do quadro gaúcho de arbitragem. Então, tema polêmico que foi abordado ontem também pelo presidente da federação. Bom, pessoal, o Internacional terá uma folga aí de 2 dias, hoje no domingo e na segunda-feira. O grupo de jogadores volta na terça a trabalhar aqui no CT Parque Gigante, já pensando na partida contra o Caxias. O técnico Roger não contará com Wesley e Alan Patrick. Aliás, muita dúvida e muita polêmica em relação também à volta desses jogadores. Tem 2 informações conflitantes. Uma do Vaguinha, de que o Alan Patrick voltaria em cerca de 10 dias, e a do Lucas Colar, de que ele poderia voltar em até 2 meses, podendo aí ficar muito tempo afastado. Eu vou respeitar aqui, pessoal, a informação dos 2 colegas, respeito demais esses 2 caras, são dos caras mais bem informados de Inter, e isso só prova essa informação divergente de ambos os jornalistas muito capacitados, de que o próprio Inter não tem plena convicção de quando o Alan Patrick vai voltar. A informação que eu tenho, e novamente respeitando a informação dos colegas, é que não seria algo tão grave, que o Alan Patrick teria sofrido um entorse ali no tornozelo direito, mas que há uma boa chance dele voltar a jogar nesse Campeonato Gaúcho. Já o Wesley, a situação um pouco mais complicada, uma lesão muscular que demanda aproximadamente 1 mês de recuperação, 1 mês que, se a gente colocar no calendário, daria exatamente no jogo da volta da final. Então é um prazo ali extremamente curto para que o Wesley se recupere e esteja à disposição do técnico Roger Machado. O grande reforço que o Inter pode ter na reta final do Campeonato Gaúcho é Bruno Tabata, jogador que já está na transição física e é esperado nesta semana trabalhando com bola. Espero que possa também estar à disposição do Roger. Rocher e Gabriel Carvalho também seguem de fora e não devem jogar também o Campeonato Estadual. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aqui do canal deste domingo, trazendo também um pouco de opinião sobre tudo que vem acontecendo no Campeonato Gaúcho. Quero que você comente aqui embaixo também o que você acha da arbitragem de fora, das reclamações de Inter, das reclamações de Grêmio. Também peço que se inscreva, ative as notificações, deixe o like. Eu volto amanhã, na segunda-feira, para a gente atualizar esse início de semana decisiva para o Internacional no Campeonato Estadual. Valeu e um abraço!